Depois de muita expectativa, finalmente agora em 2022, a gente recebeu a nova geração do Citroën C3, carro que vai ter a missão árdua, assim como muitos que o antecederam, de aumentar a participação da marca do duplo Chevron aqui no Brasil. Mas em um mercado muito concorrido e esse carro apresentando muitas versões, será que ele tem o que é preciso para fazer a marca renascer aqui na América Latina? É o que a gente vai descobrir hoje na nossa avaliação do C3 Fiel com motor 1.6 e câmbio manual da linha 2023. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A primeira geração do Citroën C3 foi lançada aqui no Brasil em 2003, cerca de 1 ano e meio depois do seu lançamento lá na Europa. Na época era um carro bem diferentão, com visual mais arredondado e algumas soluções que não eram comuns no nosso mercado, como por exemplo um painelzinho digital, não muito diferente do que a gente tem aqui hoje, e direção elétrica, que era uma exclusividade, né? O C3 foi o primeiro carro brasileiro com a direção de assistência elétrica. Como a Citroën ainda tinha uma reputação de carros um pouquinho melhores na época, era um hatch que falava para um público diferente de Gol, Mille, Celta e Palio de entrada da época. E a história continuou com a segunda geração, que foi lançada 9 anos depois, em 2012. O C3 cresceu um pouco, ficou com um visual mais sofisticado, equipamentos melhores, um acabamento melhor, ainda falando com um público que comprava mais Corsa, Punto e Polo. Mas essa parceria intercontinental, né, essa divisão de versão com os europeus acaba por aí. Em 2016, os europeus receberam um novo C3 que não chegou por aqui. A gente teve revisitas da segunda geração, mas ficou apenas nisso até março de 2021, que foi quando a segunda geração do C3 foi descontinuada por aqui. É um carro que infelizmente teve seus últimos anos aí bem no ostracismo mesmo. As pessoas sequer lembravam que o C3 ainda era vendido. Ele foi descontinuado já então, a segunda geração em março de 21, e teve um buraco aí de quase 1 ano e meio até o lançamento da terceira geração. E nessa janela, o único carro de passeio que a Citroën vendeu por aqui foi justamente o C4 Cactus. Mas aqui, o que a gente tem agora? A gente não tem mais o C3 europeu. A gente tem agora o C3 indiano, feito numa plataforma mais moderna, agora a CMP, mas um veículo mais simples. Se antes o C3 falava com a galera ali dos compactos premium, agora esse C3 aqui quer falar com quem está buscando o seu primeiro carro e principalmente com quem olha para Mobi e Kwid. E falando nisso, né, é um carro que tem uma gama de versões e preços até bem ampla. Ele começa lá nos R$70 mil, ali orbitando, né, esses dois subcompactos que eu comentei, e vai até os R$100 mil nas suas versões com motor 1.6 automático. E como que fica essa linha? A gente tem a Live com motor 1.0, a gente tem a Live Pack também com motor 1.0, a gente tem a Fiel com motor 1.0 e 1.6, exatamente esse carro que a gente tem aqui, a gente tem a Fiel Pack com motor 1.6 e câmbio automático, e a gente tem a First Edition com motor 1.0 e câmbio manual, e o motor 1.6 e câmbio automático, sendo que essa última é que chega ali nos R$ 99.990. Não se engane por fotos, o C3 parece pequeno, mas ele é bem particular em todas as suas medidas. A gente está falando aqui de um carro de 3,98 m de comprimento, 1,60 m de altura com esse rack, 1,73 m de largura sem os retrovisores, e a gente está falando de um entre-eixos de 2,54 m. Ele é bem parrudinho. Para vocês terem uma ideia, ele é 15 centímetros mais largo do que um Kwid, ele é 42 centímetros mais comprido do que um Mobi e 7 centímetros mais alto do que um C4 Cactus. A gente tem um vão livre aqui de 18 centímetros, que é mais alto que a maioria dos SUVs. Um Tracker, por exemplo, tem 15 centímetros de vão livre. De ângulo de entrada, a gente tem 23 graus e de ângulo de saída, 39 graus. Números melhores do que um Renegade Sport.
Então é realmente bem interessante você ver esse carro pessoalmente e notar como ele te dá um bugzinho na cabeça, né? Você tem uma expectativa, só que aqui no tete-a-tete ele realmente é bem parrudinho, apesar de não ser um carro propriamente grande, né? No sentido estrito da palavra. A gente tem suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção lá atrás. Aqui na frente a gente tem discos ventilados, ali atrás a gente tem tambor, bem o feijão com arroz aqui. Mas este carro divide com um novo Peugeot 208 a plataforma CMP, a Common Modular Platform, né? A nova plataforma modular aí do grupo Stellantis. Inclusive, ele é o primeiro carro fabricado no Brasil, o primeiro carro de passeio que usa essa plataforma. Lembrando que agora o 208 ele é fabricado na Argentina. Então aqui eles dividem o assoalho, o mesmo subchassi, mas é só. Aqui a gente está falando de um carro mais alto, então óbvio que muitas adaptações foram necessárias aqui e a gente consegue notar um pouquinho disso lá dentro, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A Stellantis fala que 86% dos aços aqui do carro são de ultra alta resistência, o que faz esperar talvez um bom resultado estrutural nos testes de impacto do Lightning Cap. Mas infelizmente esse carro não foi testado ainda e em segurança ele fica só no básico obrigatório por lei. Então são 2 airbags, controle de tração e estabilidade, que já é obrigatório para novos projetos, cintos de segurança, apoios de cabeça para todos os 5 ocupantes e a fixação Isofix para a cadeirinha. Então poderia ser melhor nesse sentido, né? Mas aqui debaixo do capô, o que a gente tem? Um conhecidíssimo motor que é o EC5M, que já acompanha a linha PSA desde os tempos de Peugeot 206, lá em 2001, né? Enfim, é um motor muito conhecido aí do mercado, mecânicos, sua robustez já está mais do que comprovada, mas aqui agora ele recebeu o tapinha aí para a PL7, né? Para atender às novas regras de emissão. Então ele tem hoje 113 cavalos na gasolina e 120 no álcool a 6.000 rotações por minuto. E de torque, 15,4 kgfm na gasolina a 4.250 rotações por minuto e 15,7 no álcool a 4.500 rotações por minuto. E bem, sendo um motor antigo, não tem muito o que contar aqui. O bloco é de ferro, o cabeçote é de alumínio, a gente tem duplo comando de válvulas, tem variação só na admissão, e a gente não tem mais o tanquinho de partida a frio. Então, coisas que vão vindo aí ao longo do tempo. E óbvio que N outras melhorias internas, redução de atrito, que vêm também com o passar dos anos, mas não necessariamente são divulgadas pelo fabricante. Uma curiosidade, aqui no Brasil você pode ter este Citroën C3 com este motor 1.6 ou então 1.0 Firefly da Fiat. Mas na Argentina, a história é diferente. Você pode levar no lugar do 1.0 1.2 PureTech, que equipava o nosso antigo Citroën C3 e nosso antigo Peugeot 208. Detalhe é que este mesmo carro, né, argentino, é fabricado aqui, né? Então a gente está fabricando aí com motor um pouquinho mais forte para mandar para os nossos hermanos. E aqui debaixo do capô também vocês devem ter notado como o acabamento é todo bastante simples, né? Reparem que aqui a gente sequer tem a mesma cor do lado externo, a gente está no primer mesmo, por mais que a gente tenha a manta aqui de baixo. Lembrando que essa manta é mais para isolar o ruído do motor para quem está do lado de fora do carro do que para quem está lá dentro do carro. Mas na hora que a gente estiver andando eu conto como é que fica esse ponto de isolamento. E uma coisa que é muito interessante. Reparem como o capô tem um jogozinho, né? Tá vendo? Ele balança um pouco. Então em alguns pisos mais bem castigados, você consegue escutar um pouco dessa movimentação, por mais que a montagem, de modo geral, pelo que a gente tem observado aqui, não seja ruim. Um ponto que o Lucas até me chamou a atenção, e isso vale também para andar de dia e andar de noite. Como a seta deste carro é muito fraca. Olha só, ela fica junto desse filete de LED da parte de cima e é muito discreta. Em outros carros, né, que tem a seta junto do LED, o LED se apaga justamente por isso, né? São fontes de luz aí que brigam. Mas aqui não, a gente tem
o LED junto da seta e fica um pouquinho apagado. E aqui também no repetidor do retrovisor, só este pequeno pedacinho é de luz. Tudo isso daqui é apenas um pequeno refletor, né? Então, dependendo do ângulo, você não vê a seta nem aqui e nem aqui. Como vocês viram, as dimensões externas aí justificam a atitude SUV que a Citroën tenta colar aqui no novo C3. Mas por dentro, a atitude é outra. A atitude para mim aqui é bem firma. Isso por conta do acabamento simples e pelo próprio visual do painel. Não estou falando que achei feio, inclusive achei ele bem mais inspirado, né, o painel como um todo, do que o do C4 Cactus, que para mim é um exemplo do que não fazer com o carro. Mas o desenho, os materiais, tudo, sinceramente, eu consigo imaginar isso aqui num furgãozinho europeu, bem para rodar dentro de cidade mesmo, né? Então ele tem uma carinha bem de carro objetivo, prático, de firma, né? Mas isso não é um ponto negativo, inclusive porque nos dá bons porta-objetos, como este aqui que eu estou deixando meu celular, aqui um muito bom, bem fundo, que você pode deixar sua carteira e outros objetos. Eu estou usando o cabo aqui para carregar meu celular, mas o espelhamento é sem fio, né? E olha, você pode também deixar ele bem acomodado aqui. 2 bons porta-copos. A gente tem inclusive um porta-objetos aqui bem debaixo do freio de mão, mas como o carro é alto, né, que você ainda consegue usar sem nenhuma dificuldade. Temos bons porta-objetos nas portas, enfim, um carro muito bem pensado nesse sentido, pelo menos para quem vai aqui na frente. Em termos de acabamento, olha, aqui tem mais uma concessão. A Citroën lançou mão dessa faixa aqui azulada, né, no painel, que quebra um pouquinho da mesmice de tons, mas o material é todo muito, muito simples. Não me lembro de nenhum outro carro recente que tenha um material tão simples assim, a não ser talvez o Kwid. Então não estou querendo plástico suave ao toque, nada do tipo aqui. Mas visualmente ao tato se percebe como é um material bem barateado, né? Reparem que aqui a gente não tem textura, aqui a gente vai com batidão da textura de pele. A gente tem alguns detalhes aqui, tá vendo? Que, enfim, ajudam a dar um aspecto um pouco mais vivo para o carro, mas não ajudam na missão de deixar ele com aparência um pouquinho mais sofisticada. Então simplicidade continua sendo a palavra de ordem aqui dentro, e você repara isso em diversos outros detalhes, como vocês vão ver ao longo da avaliação. Mas a principal economia aqui é o painel, que a gente tem uma telinha de cerca de 3 polegadas, monocromática, digital, que sequer tem conta-giros. E lança mão também de um computador de bordo dos mais simples. A gente tem uma medição de consumo, a gente tem a autonomia restante, a gente tem o indicador de pressão dos pneus, né, que você zera, a gente tem o odômetro total, trip A, trip B, e de volta ao indicador de consumo. E ali embaixo, como vocês podem ver, 2 indicadores digitais também, né, do nível de combustível no tanque à esquerda e do lado direito da temperatura do líquido de arrefecimento, e aos redores diversas luzes espia, né, de farol, de seta, deixar o farol alto ligado, enfim. É um painel muito simples, a ausência de conta-giros aqui beira o imperdoável, principalmente em um carro manual. Eu imagino que muitas pessoas não deem tanta bola para o conta-giros, para o uso dele, mas o fato é que um possível comprador visitando esse carro na concessionária vai bater o olho nesse painel aqui, talvez a pessoa desista até de fazer um test drive. É o tipo de economia que me parece um pouco extrema. Uma solução meio termo, talvez, um conta-giros analógico com um painel digital, igual a gente via lá na primeira geração do Onix, igual a gente viu também no HB20 lançado em 2009. Acho que seria uma solução de mais bom gosto e que não afastaria tanto as pessoas. Mas, em termos de ergonomia, o que a gente tem? Olha, vamos ajeitar aqui. O banco é até bem bom em comprimento. Olha, eu fico com uma pequena parte da coxa sem apoio. Tem um apoio lateral ok. Um apoio de cabeça, não é daqueles que te empurra muito para frente. Mas essa parte de cima do encosto, ela é bem dura, incomoda. Lembra um pouco do antigo 208, mas felizmente num grau menor. Enfim, o volante
tem regulagem de altura apenas, e é daquelas que despencam. Falta uma regulagem de distância aqui, porque o volante acaba ficando um pouco distante, tá vendo? Os meus braços acabam mais esticados aqui do que eu gostaria. Ele, pelo menos, é bem centralizado com o banco e não é daqueles que fica enviesado. Então você consegue se encontrar bem em termos, né, de deslocamento do volante aqui, apesar dele estar um pouco longe. Os pedais também estão bem centralizados, mas faz falta um quarto pedal, tá vendo? Você não tem um lugar para deixar o seu pé apoiado. Reparem como o ângulo aqui seria incômodo, né? Você não tem onde apoiar. Então acaba que seu pé fica solto aqui, né? Ele fica apoiado no próprio assoalho do carro. E faz falta também a regulagem de altura do cinto de segurança. Então, pessoas de estatura mediana aqui, como eu, como o Lucas, já ficam um pouco incomodadas pelo cinto no pescoço. Eu imagino que possa ser pior com pessoas mais baixas, né? Enfim, entendo que o volante seja fixo, não tem essa regulagem de distância, entendo que o cinto seja fixo, tudo por questão de custo, mas se é para deixar fixo, que deixasse numa posição mais agradável, né? O volante um pouquinho mais perto e o cinto um pouquinho mais baixo, acho que atenderia aí melhor a diversos tipos de públicos e de público e motoristas. Por outro lado, aqui na central multimídia, a gente tem uma tela de 10 polegadas em wide. Vocês vão ver ela aí no vídeo de vocês piscando, mas ela está normal, é efeito de câmera mesmo. E ela é bem simples, mas a usabilidade é bem ok de modo geral. Aqui do lado direito você tem alguns atalhos para a página inicial, rádio, telefone ou espelhamento. Aqui também um atalho para espelhamento para Android Auto. Ela é toda touch, não tem nenhum botão, então você quer aumentar o volume, você precisa fazer por aqui. Rádio, falta um dialzinho, né, para você digitar. Se você quiser ir passando, selecionar, você tem que ir, né, no modo mais analógico. Reflete um pouco, mas de modo geral uma tela ok. Acho que é uma tela simples, grande, mas como o carro é bem simples de modo geral, ela faz sentido aqui nesse contexto. E óbvio, né, muita gente gosta, essa posição elevada, né, facilita o uso dela no dia a dia, inclusive ela fica até mais alta do que o próprio painel de instrumentos e, querendo ou não, ajuda a dar um visual um pouquinho mais trabalhado aqui para a cabine, né? O C3 na versão de entrada não tem essa tela e fica com um visual bem mais simples aqui, né? Bem carro de firma mesmo, igual comentei, né, da aparência geral aqui do interior dele. E você consegue fazer alguns comandos aqui da central a partir do volante. Então você consegue aumentar e abaixar o volume, atender e desligar ligações, também passar música pelo mesmo botão, o microfone para o comando de voz e a fonte aqui, né? Se você está escutando do rádio, do Bluetooth, se você tiver algum pendrive ligado aqui também, você pode trocar a fonte pelo botão do volante. Aqui, felizmente, ao contrário do 208, a gente tem os comandos do ar-condicionado fora da central multimídia. Então, olha, facílimo físico, tudo tranquilo de mexer, não tem mistério absolutamente nenhum, mas esse ar-condicionado me pareceu um pouquinho fraco, né? Foram alguns dias bem quentes aqui em São Paulo e ele deixou a desejar um pouquinho nesse sentido. O que também deixa um pouco a desejar é o posicionamento dos comandos dos vidros elétricos traseiros. Aqui é uma herança dos carros franceses dos anos 2000, né? O 206 era assim, o primeiro C3 era assim também. E olha, não é muito prático, tá vendo? Você tem que fazer um certo contorcionismo com o seu braço aqui para usar esses comandos. E por que é desse jeito? Para economizar. Aqui com esses comandos centrais, você não tem os comandos dos vidros nas portas, né, do motorista. Então aqui você tem só o dos vidros dianteiros e você economiza o botão e você economiza a fiação, porque estes comandos aqui no console central, eles servem tanto para quem vai aqui na frente como para quem vai lá atrás. E como vocês podem ver, nada de botão aqui atrás, tá vendo? É uma porta bem simples, inclusive, tem só um puxador, o alto-falante, a gente não tem sequer um porta-objetos, então a pegada de simplicidade que a gente vê lá na frente, a gente continua vendo aqui atrás. Mas, pelo menos, junto dos comandos dos vidros, né, reparem,
o movimento que eu tenho que fazer aqui para usar eles. A gente tem duas tomadas USB para carregamento de telefone, tá vendo? São duas tomadas USB tradicionais do tipo A. Então, quem for aqui atrás, em viagens, né, até num deslocamento urbano aí, consegue usar essas tomadas para carregar o celular. E aqui também um pequeno porta-objetos, que inclusive tem um pequeno tapetinho de feltro, tá vendo? Para evitar barulho e também para esconder o parafuso que faz a fixação aqui desse pequeno console. Então, pequenos detalhes aí que agradam, né, apesar da simplicidade. E olha, em termos de espaço, o que a gente tem? Esse banco está regulado para mim, ele tem 1,77 m de altura e do meu joelho pro encosto eu tenho um palmo de distância aqui, né? O último dedo um pouquinho apertado, mas um palmo de distância. E olha, para um carro de 3,98 m, que também tem um bom porta-malas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é um espaço bom. Ele também não é um veículo muito estreito, então reparem, né? Você tem um certo espaço para levar 3 pessoas aqui, com um pouco de bondade, claro. E ele também é um carro alto, olha, 1,60 m de altura com um rack, né? Acho que de carroceria a gente está falando de cerca de 1,55 m. Olha como é que eu tenho um espaço para a cabeça. É interessante notar que a gente tem duas longarinas aqui, né, de reforço estrutural, uma logo acima dos bancos dianteiros, a gente tem uma aqui próxima à cabeça, mas logo atrás dela você tem um ressalto, né, para ganhar um pouco mais de espaço. Então, definitivamente aqui 4 pessoas, até 5 se forem mais próximas, não muito corpulentas, conseguem andar sem muita dificuldade. E como eu disse, né, obrigatório por lei, os 3 apoios de cabeça, os 3 cintos de segurança de 3 pontos e também os ganchos Isofix para fixação de cadeirinha. Uma coisa que é interessante notar, duas aliás. Primeiro, como este banco é alto, reparem, aqui embaixo ele é vazado. Vendo? E não é nem exatamente um porta-objetos. Você pode colocar alguma coisa aqui, mas não sei, não me parece o uso, a ideia original de quem desenhou isso, né? Acho que tem mais a ver com a plataforma que foi erguida, né, para um carro mais alto e acabou sobrando esse espaço. E o segundo ponto é que a espuma do banco é muito macia, olhem. Tá vendo? Bem macia mesmo. E esse carro aqui está com 3.500 km rodados. Então, se você estiver pensando em talvez comprar um carro desse para usar como motorista de aplicativo ou levar pessoas com muita frequência aqui atrás, entra e sai, crianças talvez, por exemplo, não sei, acho que essa espuma aqui tem a tendência de ceder com o tempo, igual a gente já vê em outros carros aí da Renault, por exemplo, especialmente considerando que aqui é vazado, né? Então, acho que uma espuma um pouquinho mais firme seria o ideal aqui para preservar um pouco da durabilidade desse assento. E, olha, é um assento bem comprido até. Minhas pernas aqui ficam bem apoiadas e como eu estou numa posição mais cadeirinha, né, acaba trazendo uma certa sensação de comodidade para quem vai aqui atrás. Outro ponto que corrobora essa atitude SUV que a Citroën dá para o C3 é justamente esse trabalho de vincos ao redor de toda a carroceria. Reparem como esse aqui vem das lanternas, tem uma continuidade aqui na maçaneta, a gente vê ali no paralamas em cima da roda, aqui embaixo, na base das portas, onde nas versões mais completas a gente tem um air bump, aqui ele é um vinco que pega luz. A gente tem essas molduras em plástico preto ao redor da carroceria. A gente tem esse rack de teto que tenta imitar um pouquinho o rack flutuante que a gente vê nas versões topo de linha do C4 Cactus. A gente tem vinco no teto também. E nessa versão, nessa unidade específica, a gente tem também a pintura Biton. Então a gente tem um cinza com esse pequeno detalhe de adesivo aqui fosco, fazendo essa transição para o teto preto. Essa pintura opcional, um opcional de cerca de R$2.000. Então, é um carrinho que, junto das proporções, passa uma impressão de bojudinho justamente por esse trabalho que a Citroën fez. Inclusive, reparem, até aqui atrás, a lanterna, enfim, tem um certo trabalho estético nesse sentido. E aqui no porta-malas, o que a gente tem? A gente tem a tal da atitude SUV também, enfim.
A gente tem um porta-malas de 315 litros. É um porta-malas bom para um carro de menos de 4 metros de comprimento. Não me recordo aqui de cabeça nenhum carro que seja tão curto com porta-malas tão grande. Acho que, óbvio, em proporções, acho que talvez o Kwid seja o carro aí com uma relação comprimento e porta-malas mais próxima, né? E é um porta-malas bem quadradinho, até fácil de se aproveitar. A gente tem aqui debaixo dele um step de uso temporário, pneu 125. Aqui vai ser um problema se você tiver com o porta-malas cheio e precisar colocar a roda principal, que é um 95. Mas me pareceu correto de modo geral. Mas, outro mas aí na vida, a gente não tem luzes, nenhuma luz aqui de iluminação, nada do tipo, para iluminação do porta-malas. O batente aqui, ele não tem revestimento em plástico, então é direto na lata. Então, dependendo do tira e põe, pode ser que isso aqui fique arranhado. A base também é muito alta, reparem, muito alta mesmo. Fazia tempo que eu não vi uma placa ficar tão alta assim. Então, para tirar e colocar coisas pesadas aqui, pode ser um pouco difícil. O acabamento também é bem simples aqui. Aqui é direto na lata, mas tudo bem, não é isso que me incomoda aqui. O que me incomoda é que aqui, onde a gente tem esse acabamento em plástico para esconder o motor do limpador, a gente não tem nenhum puxador para tampa, reparem. Nada, tá vendo? Absolutamente nada. Então, se você quiser fechar a tampa, você precisa ir lá com a mão na lata mesmo e fechar. O que não deixa de ser um pouco incômodo, considerando que todo carro hoje em dia já tem esse puxador interno, né? Então, se a tampa estiver suja, molhada, algo do tipo, vai ser um detalhezinho chato aí, que eu tenho certeza que vai incomodar muita gente. Vamos então para a nossa voltinha com o C3. Primeira coisa que eu reparei quando eu tirei esse carro lá da galera que cuida da frota da PSA, da antiga PSA, é como essa direção dele é muito leve. Reparem, é literalmente o peso de um dedo. É algo que eu me lembro de ter falado também sobre o C4 Cactus, mas aqui me pareceu até mais leve. E o diâmetro de giro dele é bom. Olha, um carro aí, cerca de 10 metros de diâmetro de giro, te dá uma facilidade para manobrar, aliado a essa direção extremamente leve, né? E ela também tem uma centragem bem correta. Ao contrário de 208 e até mesmo o Cactus que a gente avaliou, ela não é tão nervosa assim nesse momento de centralização. Mas legal, vamos lá, vamos dar a voltinha aqui, porque nesses 400 quilômetros que a gente ficou com o C3, a gente conseguiu pegar a estrada, conseguiu rodar aqui dentro da cidade em muitas situações, e definitivamente o que mais chamou a atenção nele aqui é a tal da atitude SUV que a Citroën vende tanto, né, na sua comunicação. Essa rua aqui vai ser ótimo para começar a falar disso. A direção, ela é isola muito o que está acontecendo com o piso. Reparem, estou num piso muito ondulado e olha como ela não passa nada, literalmente nada dos pneus aqui pro volante. E olha que eu tô aqui com a pressão ecológica, ou seja, o carro ele tá com 36 PSI nas 4 rodas, ao contrário dos 29 PSI, né, que seria a pressão normal para uso com carro vazio. Então isso ajuda a deixar a direção mais leve, ajuda a deixar a direção com a resposta melhor, mas também tende a piorar esses impactos, né? Então definitivamente aqui, nesse sentido de isolamento de vibrações, a Citroën fez um belíssimo de um trabalho. O problema é que a direção ela não ganha muito peso com o aumento de velocidade, né? A regressão da assistência deveria ser melhor. Então já em velocidades de cidade, vias expressas, coisas do tipo, você nota que
poderia ter um pouquinho mais de peso para dar uma sensação melhor ao dirigir. Não que seja um carro que transmita insegurança, mas à medida que a velocidade aumenta, essa sensação, né, de certa atenção com a direção acaba sendo aumentada, né? Vou passar o quebra-mola aqui, vou dar uma acelerada para vocês notarem o desempenho. Vou fazer um pouquinho de silêncio. 3, 2, 1. Olha, é um carrinho que anda bem, mas com algumas ressalvas. Primeira delas, esse motor 1.6, ele historicamente nunca foi muito bom de baixo. Abaixo de 2.000, 2.500 giros ali, é um motor que sempre foi um pouquinho apático. Aqui está um pouquinho pior, porque a gente já está falando de um motor recalibrado aí para PL7, ou seja, para emitir menos. E a gente tem um acelerador aqui que tem um delay muito perceptível. Então, na hora que você arranca, você dá pedal, você nota como ele demora para reagir, e a mesma coisa acontece nas trocas de marcha. Então fica uma certa sensação de buraco na aceleração. Então você tem essa sensação de carro que tem uma certa preguiça para arrancar, mas o fato é que a partir de 2.500 o motor já acorda um pouco, tem um desempenho bem razoável, e a partir de cerca de 5.000, 5.500 o motor dá um salto bem perceptível, que, né, salvo aí o exagero, né? Lembra até motores turbinados mais antigos, né? Que você acelera, de repente ele pega e acorda, né? E nessa situação ele chega inclusive a surpreender, né? Se você for aquele tipo de pessoa que dificilmente leva o carro aí acima de 4.000 giros, pode ser que você ache esse motor 1.6 fraco, mas definitivamente não é o caso. E é um motor até bem suave, tem um isolamento aqui até razoável, lembrando que é um carro simples, né? O ruído não invade aqui a cabine de maneira que incomode. Então, é um motor antigo, mas que ainda consegue puxar um carro aí de 1.107 kg, que é o caso, com uma desenvoltura aí bem razoável. Não dá para chamar de carro super veloz, mas definitivamente não é um carro lento. E aqui também nessa história de desempenho, o câmbio também tem um papel muito importante. Por quê? Aqui a gente tem uma transmissão, um câmbio, melhor dizendo, de relações bem longas. Então ele é um carro que dá a velocidade máxima de quarta marcha, e a gente tem uma quinta de sobremarcha. Ou seja, é um câmbio 4 mais um câmbio corta-giro, né? Como há muito tempo não se via com um carro com uma caixa de 5 marchas. E a quinta marcha, a 120, dá 3.000 rotações por minuto. A título de curiosidade, o automático de 6 marchas, a sexta, a 120, também dá 3.000 rotações por minuto. Então isso ajuda a diminuir o ruído do motor em velocidades de estrada e também tende a ajudar o consumo. Mas a gente vai falar sobre consumo daqui a pouquinho no final da nossa volta. Em termos aqui de qualidade dos engates, embreagem, como é que ele fica? Olha, a embreagem tem uma mola bem suave, é daqueles pedais que você tira o pé rápido e o pedal volta bem devagar, mas é uma embreagem leve, muito fácil de modular, muito fácil mesmo, não tem erro. O acelerador com delay acaba pedindo um pouquinho mais de atenção no momento de arrancar, no momento de fazer a interina aqui, chamar a redução, mas nada com que você não se acostume. E o câmbio em si tem os engates um pouquinho pesados. Quando a gente avaliou o 208 1.6 no final de 2021, a gente notou a mesma coisa, inclusive até a manopla é a mesma, né? Detalhe curioso aí. E eles são razoavelmente precisos. Em uso comum, olha, não tem nenhum problema, os engates são um pouquinho longos, mas tudo ok quanto a isso. Mas em curvas, na estrada, velocidade mais alta, dependendo se é uma curva em ângulo, subindo, descendo, alguma coisa assim, alguns engates ficam um pouquinho mais difíceis, o que dá a entender aí que talvez tenha rolado alguma economia em termos de coxins, né? Dando essa
torção na carroceria e gerando essa dificuldade em alguns engates. Enfim, poderia ser melhor, mas para quem gosta de câmbio manual não chega a ser um corta barato. Não, de maneira nenhuma, especialmente considerando essas relações longas num câmbio de 5 marchas, como há muito tempo não se via. E o comportamento, inclusive, também agradou. Óbvio que é um carro alto, então em velocidades de estrada, curvas mais fechadas, ele rola sim, mas não notei nenhuma característica negativa aqui que vá depor contra ele. Bem o oposto disso, inclusive, até chegou a surpreender um pouco. Você consegue atacar as curvas aí sem problema absolutamente nenhum. E mesmo com esse pneu alto, né, não senti eles dobrando de maneira significativa e tampouco foram escandalosos. Nesse carro aqui, esse carro aqui está com o Goodyear Efficient Grip Performance. Então acho que nesse ponto de suspensão, apesar dessas pequenas pancadas não serem 100% absorvidas, acho que a participação do lado FCA da família fez muito bem aqui. Carro muito gostoso de rodar, apesar de não ser tão engolidor de irregularidades como um Argo ou um 208. Descendo serra também não notei nenhum fading, óbvio, né? Importante usar o freio motor aí, mas não notei fading absolutamente nenhum. E o pedal também é muito bem dosado, bem progressivo. Não me incomodou por ser um freio bicudo ou um freio com pouca assistência, nada do tipo. Então todos esses fatores vão transformando o C3 em um carro bem dócil de guiar no dia a dia, né? É um carro bem agradável e fácil. Você tem uma sensação de controle muito boa do carro, né? Ele é direção leve, o câmbio poderia ser melhor, mas atende bem, que é complementada pela boa visibilidade. Você se senta bem alto aqui. A título de curiosidade também, você se senta cerca de 10 centímetros mais alto do que em um Onix, por exemplo. Então você tem uma visibilidade muito boa dos arredores. Muita gente gosta e você tem uma visibilidade legal do capô aqui, que inclusive é bem bojudo. As colunas não são tão grossas, os retrovisores têm uma altura legal, uma largura boa também. Então é um carro que te dá essa sensação de estar bem situado no trânsito urbano, né? Afinal de contas, hoje em dia a maioria das pessoas gosta, né? Valoriza essa sensação de se sentar alto. Então acho que dentre os hatches, o C3 é o carro que entrega isso da melhor maneira, definitivamente. Não consigo me lembrar de nenhum outro hatch aqui que tenha tanto essa pegada SUV. Nem o Kwid, né, que a Renault teve a ousadia de chamar de SUV dos compactos. Acho que se tem um carro que poderia reivindicar esse título, definitivamente é o novo Citroën C3. Mas com um motor antigo, área frontal considerável, vão livre bem alto, pneus largos, como que ficou o consumo do C3? Olha, fazia tempo que eu não notava um carro sofrer tanto com o uso do ar-condicionado como esse C3. Não tanto pelo desempenho, mas em termos de consumo, inclusive por escutar o tempo todo, né, nessa situação de anda e para, o ar-condicionado ligando e desligando pelo tech característico, né, de sistemas mais antigos de ar-condicionado. Mas de número médio aí, né, um trânsito que você pega nas grandes cidades sem ficar parado o tempo todo, sem uso do ar-condicionado, subida, descida, sem avenidas muito rápidas e sem vias expressas, a gente ficou aqui ao redor dos 10 km por litro com gasolina. Em situações mais extremas, isso, trânsito realmente muito parado, com muito calor e uso do ar-condicionado, esse carro aqui ficou ao redor dos 6 km por litro também com gasolina. Um número que já assusta um pouco e que mostra como esse veículo realmente sofre muito com ar-condicionado. Em condições mais leves, avenidas de 50, 60, domingo de manhã, sem muito impedimento, sem uso do ar-condicionado, esse carro ficou aqui na faixa dos 16 por litro. E em vias expressas, também sem ar, andando ali a 80, 90, ao redor dos 20 km por litro. Lembrando
que a princípio, né, podem parecer números até ok, mas o fato é que existem concorrentes aí que conseguem fazer isso usando álcool, como por exemplo o Pulse Drive, que a gente avaliou lá no meio do ano com a transmissão CVT, né? Então já deixa claro aí em ambiente urbano como um motor mais antigo em um carro razoavelmente pesado não ajuda muito o C3. Mas a situação fica especialmente crítica em estrada por conta desse vão livre e por conta da aerodinâmica, né? Então, andando aí a 110 com o ar-condicionado ligado, pegando a rodovia Ayrton Senna aqui em São Paulo, foi um carro que ficou na faixa dos 14,5, 15 km por litro, também com gasolina, né? Ou seja, mesmo com esse câmbio de relações mais longas, é um carro que definitivamente não agrada muito em consumo, principalmente em estrada. Aqui eu vou dar uma ajudinha, vou até fazer a ressalva de que é um carro ainda pouco rodado, né? Ele tem 3.800 km, então pode ser que melhore um pouco com o tempo. Mas nas outras avaliações que a gente fez aqui de outros carros com esse motor 1.6, infelizmente o consumo nunca foi exatamente o seu ponto forte. E, mais uma vez, mesmo atendendo aí às novas regras de emissão, o consumo continua não sendo algo de grande destaque aqui no Citroën C3. Para começar a falar dos pontos positivos e negativos, eu vou ter que dar o braço a torcer e já concordar com a Citroën quando eles falam que este é um hatch com atitude SUV, que inclusive é o seu primeiro ponto positivo. Aqui a gente tem um carro bem particular nesse conjunto de características. A gente tem um carro compacto de menos de 4 metros de comprimento, mas um carro bem alto de suspensão, com um ângulo de entrada bom, um ângulo de saída bom, pneus bojudos, uma facilidade de dirigir, uma direção bem leve, uma boa visibilidade proporcionada pela posição mais alta de dirigir. Então esse argumento de marketing não é só marketing. Realmente, na prática, você percebe que ele é um hatch um pouquinho diferente nesse sentido. Eu acho que isso tem muito valor. Me lembro que na avaliação que a gente fez do Mobi recentemente, uma pessoa até comentou que esse tipo de carro que é mais alto, tem pneu mais alto, mais robusto, mais simples, tem o seu valor justamente para você botar para bater sem ter muita dó. E eu acho que o C3 abraça bem esse lado impiedoso com essa atitude SUV. O segundo ponto positivo definitivamente é o espaço. Como eu comentei, aqui a gente tem um carro curto, menos de 4 metros de comprimento, mas que é alto, razoavelmente largo, e justamente por essa posição mais alta de dirigir, você tem um bom espaço para quem vai aqui atrás, mas principalmente um bom porta-malas. Não me lembro de nenhum carro que seja tão curto assim, com um porta-malas que supere os 300 litros. Então espaço aqui, se você precisa de levar família, 4 pessoas, malas, mas não tem muito espaço na garagem, acaba sendo um ponto positivo aqui do Citroën C3. De negativo, a gente tem um primeiro ponto que é comum a todo Citroën C3, que é a sua simplicidade. Entendo que é um carro que é parrudinho, tem essa atitude SUV, que é algo bem particular, e que para chegar nesse bom compromisso aí, nesse valor competitivo, algumas concessões precisavam ser feitas. Mas você repara pela montagem, né, essas portas, capô que batem um pouquinho, o acabamento interno, qualidade de acionamento dos comandos, isolamento. Você repara como ele é um carro bem simples, até mais simples do que a gente está acostumado em ver em outros veículos de entrada hoje. Nessa versão 1.6, aí, a única com câmbio manual, já começa a incomodar um pouco, mas eu acho que pode ser especialmente sensível quando você olha para as versões 1.6 topo de linha com câmbio automático, né? Então é uma ressalva que precisa ser feita aí se você estiver considerando a compra de qualquer versão do Citroën C3. E o segundo ponto negativo é bem particular dessa versão Fio com motor 1.6 e câmbio manual, que é o custo-benefício. Ela, sem nenhuma pintura, só a preta básica, que é a única não colorada, custa cerca de R$ 89.500. É um salto até pequeno e razoável quando você considera as versões topo de linha de vários carros com motorização 1.0. O problema é que
A partir da versão Fuel com motor 1.0, ou seja, exatamente o mesmo pacote de equipamentos, você precisa desembolsar R$8.000 a mais só para levar o motor 1.6, o que deixa esse carro aqui razoavelmente próximo de concorrentes mais seguros, mais equipados em termos de itens de comodidade e com motorização mais moderna, como o Polo TSI, o Onix LTZ e o HB20 Comfort, todos esses com câmbio manual, mas também muito próximo da versão Fuel PEC, que é a imediatamente superior, que já oferece, além do câmbio automático, alguns equipamentos a mais. Ou seja, esse carro aqui está numa situação um pouquinho delicada e o meu palpite e o do Lucas é que, infelizmente, essa versão aqui com motor 1.6 e câmbio manual não deve ter vida longa. Ela parece perdida dentro da gama do Citroën C3. Vamos agora então às perguntas da nossa comunidade. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, óbvio, curta os nossos vídeos e você pode acompanhar com antecedência tudo que a gente está gravando naquela semana para mandar as suas perguntas e a gente responder aqui no final do vídeo. Aqui para o C3 Fuel 1.6 a gente escolheu duas perguntas. A primeira é do Carlos Eduardo, que perguntou como esse carro fica em termos de custo-benefício quando comparado ao 208 1.6 manual. Olha, o 208 1.6 manual não existe mais. Ele saiu de linha já há cerca de um ano e quando ele saiu de linha era um carro que já custava cerca de 85, 86 mil reais. Este carro aqui hoje ele é mais comparável ao 208 Stile 1.0, que já está ali próximo dos 86, 87 mil reais, que, como a gente já viu na nossa avaliação aqui, oferece menos espaço, só que mais equipamentos também com um motor mais fraco. Então fica aí muito do perfil de cada consumidor. Acho que o cara mais urbano pode ser que ele tenda a cair para o 208, especialmente se ele for solteiro ou um casal sem filhos, e o C3 para o cara que vai viajar mais, vai aproveitar mais o motor 1.6 ou precise de mais espaço. A segunda pergunta aqui é do nosso camarada Soviet, que pergunta como que fica esse câmbio em termos de precisão dos engates. Olha, os câmbios da PSA nunca foram lá grande referência nesse sentido. Então aqui a gente continua com um câmbio um pouquinho pesado, com engates um pouquinho longos e razoavelmente precisos. Mas não é um câmbio ruim de usar. Poderia ser melhor? Sim, está longe de ser um câmbio Volkswagen, ou Chevrolet, ou Hyundai, mas não é um câmbio desagradável não. No dia a dia ali, para quem gosta de um câmbio manual, continua sendo um carro até bem prazeroso de tocar. Bem, e dito isso, como que fica a nossa conclusão aqui em relação ao C3 1.6 manual? Enfim, ele é um carro um pouco caro. Essa versão aqui, agora em meados de dezembro de 2022, com essa pintura de 2 tons, custa R$ 92.100. Ou seja, ela já fica muito próxima de carros como o Onix LTZ Turbo Manual, que custa ali R$ 91.800, o Polo TSI, que custa R$ 92.990, e o HB20 Comfort Turbo Manual, que lambe os R$ 95 mil. Ou seja, se você quer um hatch e não precisa da atitude SUV, talvez seja mais interessante olhar para essa faixa superior do mercado, onde você vai ter carros com melhor dirigibilidade, melhor desempenho, melhor consumo e mais equipamentos de comodidade e segurança. Mas se você precisa de um carro hatch, não muito grande, que tem essa atitude SUV, ou se você quer um SUV e não quer tirar tanto dinheiro do seu bolso, acho que esse C3 aqui 1.6 faz sentido, seja nessa versão manual ou especialmente nas versões automáticas, que como a gente viu agora há pouco, não representam um salto tão significativo em termos de preço. E claro, nas versões 1.0 de entrada, o custo-benefício chega a ser avassalador, considerando que a gente tem esse mesmo carro, mesmas dimensões, mesmo projeto, altura, ângulos de entrada e de saída, por um preço bem convidativo diante das versões topo de linha de Mobi e de Kwid. E bem, fica aqui agora a nossa missão de correr atrás das versões de entrada para comprovar essa nossa teoria e também das versões 1.6 automáticas topo de linha. E claro, acompanhe o nosso canal
deixe sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drive On.